Essa é uma pergunta razoável, né? Que merece uma resposta, né? Com certeza. Então vamos ver se ao longo de 9 aulas a gente consegue dar uma resposta para essa pergunta, né? Mas agora, antes da gente responder a pergunta propriamente dita, né, eu tenho que fazer alguns comentários aqui sobre essa questão de pré-requisitos, né, para esse curso. Eu coloquei lá, eu pedi para o José divulgar que a gente tinha alguns pré-requisitos, que é a teoria de variedades diferenciáveis, né, teoria de grupos de Lie, só que os grupos de Lie têm que ser vistos como variedades diferenciáveis, eles mesmos, tá certo? Quer dizer, nesse caso, as palavras-chave, vamos dizer assim, são as seguintes, né? Na teoria de variedades diferenciáveis, a gente tem que saber o que é o espaço tangente, o que é o espaço cotangente, o que é um fluxo, né? E a gente tem que ter conhecimento sobre alguns instrumentos básicos, tipo parêntese de Lie, né? Coisas desse tipo, né? Derivado exterior, né? Formas diferenciais em geral. Na teoria de grupos de Lie, né, a parte realmente mais importante vai dizer respeito aos grupos de Lie. Eles podem ser vistos como uma variedade diferenciada, né? Mas é uma variedade onde tem uma peculiaridade, né? Legal, interessante. Cada elemento da variedade é um elemento de um grupo, né? Então existem coisas que você pode definir sobre os grupos de Lie, entendidos como variedades diferenciáveis, que você não pode definir sobre variedades diferenciáveis gerais, né? Por exemplo, a ação à esquerda e a ação à direita desses caras, né? Na teoria de variedades diferenciáveis, outras coisas importantes vão ser o mapa diferencial, o retrocesso, né? Na parte de grupos de Lie especificamente, a ação dos grupos de Lie sobre uma variedade diferenciada e o efeito que isso tem no seu espaço tangente, né? Estou falando todos esses palavrões, né, que em tese, vamos dizer assim, são pré-requisitos para esse curso, porque me bateu uma dúvida tremenda, né? Eu sei, né, que apesar de eu ter colocado isso como pré-requisito, as pessoas dificilmente reúnem essas coisas todas. Todo esse conhecimento, ele, organizadamente, na maior parte das vezes não é dado. Você precisa de um curso, né, que fale disso. Por exemplo, você precisa de um Nakahara, por exemplo, né, uma coisa desse tipo, mais especificamente. Então, eu tinha pensado em começar esse curso fazendo revisão, né, uma revisão tipo assim, a velocidade da luz, mas pelo menos uma revisão. Aí me bateu uma inspiração que eu acho que foi divina, né? Eu resolvi dar uma olhada no que eu tinha preparado, né, alguns anos atrás, sobre a primeira aula realmente de fibrados. E descobri, para minha grande alegria, né, que a primeira, segunda e terceira aula de fibrados não precisa de nada disso, certo? Precisa de conceitos muito básicos de variedades diferenciáveis, de espaço tangente, que eu acredito que todo mundo vai ter, né? E da quarta aula em diante é que a coisa realmente vai piorar, né? Então eu pensei numa estratégia que é a seguinte, que eu acho que é a mais democrática possível, né? A gente começa sem fazer revisão nenhuma, já começamos diretamente falando sobre os fibrados, tá certo? E na medida em que esses outros conceitos forem ser importantes, a gente vai revisando pontualmente as coisas necessárias, né? A desvantagem desse método é que, às vezes, as coisas ficam meio fragmentadas, né? Quer dizer, o cara, vamos estudar agora conexões sobre um fibrado. Se eu falar de conexões sobre um fibrado, eu preciso estar com um retrocesso bem na minha cabeça, com as formas diferenciáveis bem dentro da minha cabeça, com a aplicação adjunta legal e tal. Então, para tudo, vamos rever isso aqui e aí depois a gente volta para a teoria de conexões. Vai ser assim que o curso vai funcionar. Vamos rezar para dar tudo certo. Tá certo? Então vamos direto ao assunto, né, aos tais dos fibrados. Então, antes de dizer o que são os fibrados, talvez seja interessante dizer um pouco do porquê que é interessante estudar fibrados, né? Os fibrados, eles são
o setup natural, né, matemático. Desculpa, tem que ter claquete. Como está sendo filmado, não tem claquete. Né? Então, isso aqui é a introdução. Aula 1, né? Aulas fibradas. Aula 1. 01 é preocupante, né? O cara pode imaginar que vai além de 2 dígitos, né? Aula 1, que dia é hoje? 22, né? 22. Né? A claquete está colocada. Então, quando a gente quer falar sobre as chamadas teorias de Young-Mills, né? Eu não conheço exatamente todos os... 2013. 2013. Depois a Prendanet não me paga. Saiu do ano fiscal. Mas quando a gente quer falar das teorias de Young-Mills, e as teorias de Young-Mills, né? Por que a gente quer falar delas? Porque são as teorias mais fundamentais hoje da física. Né? Você tem um modelo, que é o modelo padrão, que todo mundo põe em teste aí no LHC, essas coisas todas, né? Que é inteiramente baseado nas teorias de Young-Mills, exceto para um certo tipo de grupo de Gauge. Né? Então, se você quer entender as interações fundamentais, você tem que fazer recurso às teorias de Young-Mills. Né? E, bom, a coisa interessante é que há uma maneira geométrica de entender as teorias de Young-Mills, né? De entender a origem da coisa fundamental das teorias de Young-Mills, que é o campo de Gauge. Tá certo? O campo de Gauge é um objeto que tem propriedades geométricas bem estabelecidas e bem colocadas, que só ficam claras dentro do contexto da teoria de fibrados. Tá certo? É possível dizer o seguinte: não, tá bom, tudo bem, eu posso viver sem saber disso. Pode, um físico pode viver sem saber teoria de fibrados. É verdade. Né? Mas, parafraseando aqui tenho que contar um caso aqui nessa história, que é o seguinte: um conhecido físico, né, chegou e me declarou durante um almoço que tinha orgulho de não saber o que era um quatérnio. Né? Aí, comentário de outro conhecido físico, né, a esse comentário, ela falou assim: a primeira vez que eu vejo alguém se orgulhar de não saber alguma coisa. Né? Então, vamos dizer, dentro do mesmo espírito, né, eu acho que não é um orgulho não saber o que é um fibrado. Tá certo? O que não significa que seja um orgulho saber o que é um fibrado. Tá certo? Mas vale a pena saber o que é um fibrado, no mínimo, né, por uma questão de cultura geral, por uma questão de conhecimento matemático. Mas eu acredito que os que sobreviverem até o final, né, desse mini curso, né, vão sair mais felizes sabendo o que é um fibrado do que estavam antes sem saber o que era um fibrado. Certo? E vão sair mais felizes. Então a gente tem uma interpretação geométrica para um campo de Gauge. Eu já não preciso fazer suspense. Um campo de Gauge vai ser entendido como uma conexão num fibrado. E a gente vai definir o que é uma conexão, né, da maneira, vamos dizer assim, castiça, né, da maneira tradicional na teoria de fibrados. Né? A partir daí, a gente vai ver o seguinte: é claro que a gente pode estudar isso sem falar da teoria de fibrados, mas quando você estuda a teoria de fibrados, você vê que isso fica natural, fica ajustado naturalmente. Né? É mais ou menos o seguinte: a analogia que eu faria: você pode viver a sua vida inteira dizendo que um vetor contravariante é um cara que se transforma de uma determinada maneira, e um covariante é um cara que se transforma de acordo com a inversa. Você pode viver a vida inteira falando isso. Né? Ou você pode entender que um vetor covariante é uma entidade que vive no espaço tangente e um vetor covariante é uma entidade que vive no espaço cotangente. Né? Eu acho que a vida é mais feliz dentro da segunda maneira de trabalhar. Né? Mas
é opção de cada um, né, seguir um caminho ou outro caminho. Né? A matemática está ao nosso serviço, e não ao contrário. Se a gente estivesse no ímpar, não, era outra história. Quando a gente está no CBPF, isso aqui vocês podem encarar como uma opção, tá certo? Então tá. A gente vai começar a falar sobre os fibrados, né, a partir de um exemplo. Tá certo? E vamos ver se a gente inaugura aqui o nosso procedimento de revisão simultânea. Né? Tipo assim, quando se coloca um conceito, se coloca imediatamente a revisão para falar sobre esse conceito. Então, a revisão vai ser rápida, naturalmente. Né? Então, o nosso exemplo, né, inaugural vai ser já o que a gente chama de fibrado tangente. Vamos definir isso aqui operacionalmente, passo a passo operacionalmente. Fibrado tangente. Então você imagina que você tem aqui uma variedade diferenciada. Né? Definição de variedade diferenciada é um espaço sem bicos, tá certo? É um espaço sem bicos. Né? Definição um pouquinho melhor de variedade diferenciada, aqui tem um bico, desculpa, vou tirar o bico daqui. Né? A definição um pouquinho melhor de variedade diferenciável é um espaço onde você pode fazer cálculo diferencial integral, ou seja, onde tem a possibilidade de definir operadores tipo gradiente, rotacional, onde você pode integrar, né, divergente, né, e você tem funções suaves, né, que são infinitamente diferenciadas, etc, etc. Os detalhes de como fazer isso são complicados, né, em geral, né? Não são os mais óbvios, mas numa variedade diferenciável, em geral, você tem uma coleção de subconjuntos dessa variedade, que se chama de abertos, o que traz a estrutura de uma variedade como um espaço topológico, né? E dentro de cada aberto, a união de todos esses abertos dá a variedade. Cada aberto desses, né, possui o que a gente chama de uma coordenatização. Uma coordenatização é um mapa contínuo e inversível, tá certo? Toda vez que eu falar isso daí, eu vou trocar para homeomorfismo, tá certo? Um mapa contínuo e inversível entre essa variedade e um subconjunto aberto de um espaço euclidiano Rn, tá certo? Cuidado, o φ ele é um mapa desse aberto, desse espaço Rn. Ele não é um mapa da variedade inteira do Rn. Aqui eu vou ter um φ1 e aqui eu vou ter um mapa φ2 se eu tiver em outro aberto. Né? Esses mapas, né, eles são chamados de coordenatização, porque o que esse mapa faz? Ele pega um ponto P aqui, né, e associa o φ de P, né, que é um ponto x1 de P, xn, que é um ponto de Rn. Então, o que esse mapa está fazendo? Te dá coordenadas para um ponto P desse cara que está aqui. Então, a partir desses mapas, φ1, φ2, etc., você consegue ter coordenadas sobre a variedade inteira. Cada ponto da sua variedade vai ter coordenada. Aí você imagina uma situação que seja o seguinte, olha, esse aberto aqui, né, ele vem até aqui, esse outro vem até aqui, então tem uma região de interseção. Qual é a coordenada de um ponto que está aqui na região de interseção? É φ1 ou é φ2? Né? Pode ser φ1, pode ser φ2. O que você tem que fazer é o seguinte, se for necessário mudar de coordenadas de φ1 para φ2, essa mudança de coordenadas tem que ser feita de maneira suave, tá certo? Então, uma mudança de coordenadas ela é sempre feita por uma coisa do tipo φ1 bola, φ2 a menos 1 ou φ2 bola, φ1 a menos 1. Né? Quer dizer, o cara tinha a coordenada φ2. φ2 a menos 1 me leva para cá, φ1 me leva para cá. Então, isso daqui é um mapa φ2 a menos 1, φ1 que me leva daqui para cá. φ1 a menos 1, φ2 leva daqui para cá. Não é isso? Então,
o que se exige numa variedade diferenciável é que esses caras aqui sejam suaves, né? Isso quer dizer diferenciáveis de classe C infinito, né? Ou seja, todas as derivadas existem, né? E são funções contínuas. Então isso é uma variedade diferenciável, a velocidade da luz, naturalmente, e o que a gente chama de espaço tangente, né, a uma variedade diferenciável, é um espaço vetorial que consiste em aplicações que a gente chama de vetores, tá certo? A gente define essas aplicações como vetores. O que é um vetor? Né? Suponha que eu tenho uma certa função n, né, uma função f, da variedade nos reais, tá certo? Se eu tiver uma função f da variedade nos reais, eu sempre posso definir, né, df, dt, né, desculpe, preciso de mais um ingrediente. Se eu tiver uma curva alfa de t no intervalo, por exemplo, 0, 1 na variedade, né, eu posso pegar e definir ddt de f de alfa de t. Posso ou não posso fazer isso? Né? Isso aqui, ó, é o limite quando delta t tende a 0, né? De f de alfa de t mais delta t menos f de alfa de t sobre delta t. Né? Isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, tudo certo. Posso subtrair coisas aqui. Né? Alfa não é um número real, alfa é um elemento da variedade, porque alfa é uma curva contínua, um troço que pega um número entre 0 e 1 e me dá um elemento da variedade. Então eu não posso fazer alfa 1 mais alfa 2, porque a variedade é o conjunto das bananas, das maçãs, dessas coisas. Eu não sei somar banana 1 com banana 2, né? Em geral. Mas eu sei que f de alfa é um número. Então eu posso subtrair f de alfa de t mais alfa de t menos f de alfa de t. Então isso aqui existe, não tem problema nenhum. Isso aqui é um número. Eu posso fixar um certo, né, ponto específico da variedade no qual eu faço essa operação, t igual a t0. Né? Olha só o que acontece, né, quando a gente introduz esse esquema de coordenadas, tá certo? Dentro da variedade diferenciada. Quando a gente introduz esse esquema de coordenadas, esse mesmo objeto que a gente escreveu aqui em cima, eu posso escrever como f de φ menos 1 composto com φ, né, de alfa de t, tá certo? Em t igual a t0. Tá certo? Esses φs, eles possuem inversa. Vem pra cá, cara. Não precisa ficar aí, não. Vem pro seu lugar aí. Legal. Tem esporro, cadê o cara? Né? Então a gente tem essa coordenatização φ, né, que pega um ponto P e dá coordenadas no Rn. Então o que a gente vai fazer? Eu vou introduzir a identidade φ menos 1 composto com φ, certo? Então isso daqui é completamente inócuo. Φ pega um ponto de P e me leva no Rn, o φ menos 1 volta, né? Então não fiz nada, tá certo aqui. Só que se eu compuser essas duas primeiras e essas duas aqui depois, né, o que eu estou obtendo aqui é o seguinte: eu estou obtendo um certo f grande, que é o f composto com φ menos 1, tá certo? E o φ de alfa de t, ele vai me dar, vamos supor, x alfa 1 de t, x alfa n de t. Onde x alfa 1, x alfa n, né, são as coordenadas desses pontos alfa de t, no espaço Rn. Tá certo? E essa função agora que está aqui é uma função normal de Rm em R. Tá certo? Como é que eu faço a derivada? Né? Eu uso a regra de Chain. Né? Tá certo? A regra de Chain, acho que é só derivar o que está lá dentro e derivar em relação ao que está lá dentro e depois derivar o que está lá dentro. Né?
Então isso aqui vai ficar uma soma, né? Mi, né? Vamos dizer assim, Mi de dx mi alfa dt df dx mi alfa, certo? Dx mi alfa de t no t igual a t0, certo? Esses números que estão aqui, né, são exatamente isso que eu acabei de dizer, números reais, tá certo? Quantos deles existem? Existem N desses caras. Então, se eu coletar esses N números, eles são análogos à definição de um vetor no espaço euclidiano n-dimensional. Tá certo? Então, eu posso escrever isso daqui como sendo o seguinte, como sendo somatório em Mi de x alfa Mi df de x mi alfa de t em t igual a t0. Agora, esse pedacinho aqui da história, né, a gente pode pensar o seguinte: se eu usasse uma outra curva beta, né, beta 0, 1 e n, uma curva diferente, né, isso aqui dá df dx mi beta dx mi beta, ia dar exatamente a mesma coisa. Ia dar a mesma coisa se essa curva beta em t0 coincidisse com a curva alfa. Então, qualquer curva que eu utilizar, tal que alfa de t0 seja igual a beta de t0, seja igual a gama de t0, seja igual a delta de t0, né, vai dar exatamente a mesma coisa, o mesmo resultado no final. Certo? Isso faz com que a gente resuma essa história da seguinte maneira: x mi alfa d a d x mi, né, tudo isso atuando em f. Isso é uma notação, tá certo? Essa notação quer dizer aquilo, tá? A notação. Essa notação diz que esse pedaço, né, dessa aplicação é independente, né, da curva sobre a variedade, se é alfa, se é beta, se é gama, né? Já esse pedaço que está aqui, não, né? Esses caras aqui exprimem a derivada das coordenadas dessa curva em relação a t, e aí depende da curva, claro, né? A curva alfa vai ter um conjunto desses números, a curva beta vai ter outro, a curva gama vai ter outro, né? Então, eu vou agora abstrair esse somatório em Mi, né? Nunca mais eu vou escrever, tá certo? Simplesmente eu vou indicar que toda vez que eu tiver índices repetidos, eu vou indicar isso. E esses índices repetidos estão querendo dizer que eu tenho um somatório, né? Então, isso daqui eu vou chamar de x mi alfa de Mi. Tudo isso aplicado em F, né? E vou imaginar que o que eu estou definindo aqui é um certo objeto x alfa aplicado em F, certo? Então, esse objeto x alfa que eu acabei de definir, ele pode ser escrito com todas essas ressalvas simbólicas que eu acabei de colocar para vocês, como x mi alfa de Mi, tá certo? X mi alfa de Mi significa operacionalmente isso aqui, tá certo? Aliás, isso aqui. Agora eu posso abstrair mais ainda, eu posso dizer, cada curva que eu tiver, que tiver aquela derivada, a mesma derivada primeira, vai me dar o mesmo conjunto de coeficientes, x mi alfa. Então esse objeto que eu defini, ele não está associado com uma curva, ele está associado com toda uma classe de equivalência de curvas. Tá certo? É claro que eu posso mudar essas curvas para que elas tenham derivadas diferentes naquele ponto, né? E eu posso imaginar que todas as curvas possíveis vão cobrir todos os vetores possíveis em Rn. Tá certo? Então eu posso imaginar que o que eu defini aqui é um objeto x, né? Que agora eu estou abstraindo também a curva específica que eu estou usando.
E estou dizendo, aí quando eu escrever aquele x ali, vocês vão pensar imediatamente, olha, esse cara aí tem uma curva da qual as componentes dele são o vetor tangente em Rm da imagem dessa curva no espaço aberto, né, que corresponde à curva lá. Meio chato, né, de falar. Né? Então vamos desenhar, peraí. Olha só. Eu tenho a variedade, eu tenho uma curva. Essa aqui é a curva alfa, por exemplo. Né? Então, graças ao nosso φ, né, essa curva alfa que está aqui, ela vira uma curva φ de alfa de t, só que essa curva φ de alfa de t está em Rm. Né? Se eu quiser calcular o vetor tangente nesse ponto dessa curva, eu posso, né? Porque é um vetor tangente em Rm. Se eu quiser calcular um vetor tangente a um ponto dessa curva, isso eu não posso. Porque eu não sei somar um ponto da variedade com outro ponto e diminuir e dividir por um certo número. Eu não sei fazer essa operação. Então isso aqui eu não sei fazer. Né? Mas isso aqui eu sei fazer. Direitinho. Sem problema. O que dá o vetor tangente dessa curva aqui? Isso aqui, φ de alfa de t, é exatamente aquele conjunto, né? Aquela êmupla, né, de funções de t. Né? Então, o vetor tangente é um cara que tem VT, né, vamos dizer, vetor tangente, é um cara assim, dx alfa 1 dt, dx alfa n dt. Então, esse vetor tangente ele está aparecendo aqui na definição dessa entidade que a gente definiu aqui, né? Tá certo? Essa entidade ela é definida numa razão de 1 a 1, né? Toda vez que eu der um vetor tangente aqui no Rm. Por isso eu vou chamar essa coisa que está aqui e isso que está aqui, abstraindo a curva alfa, de vetor tangente. Tá certo? Isso é um vetor tangente. Então você vê a volta que a gente teve que dar. Como eu não sei calcular um vetor tangente na variedade, por quê? Porque para calcular um vetor tangente eu preciso calcular uma derivada. Para calcular uma derivada eu preciso subtrair uma coisa no ponto vizinho da coisa no outro ponto. E eu não sei fazer isso. Na variedade eu não sei. Eu precisei ir para o Rm correspondente e fazer isso no Rm. Tá certo? No Rm, a curva na variedade tem uma imagem através dessa aplicação φ, que é a coordenatização, né? E lá nessa imagem a gente consegue calcular o vetor tangente, né? Se eu associar através desse truque, definindo esse objeto, agindo sobre funções da variedade nos reais, né? Se eu associar através desse truque as componentes do vetor tangente no Rm, né? Você vê que ela está aparecendo como algo intrinsecamente associado com a variedade. Isso aí quer dizer o seguinte, quer dizer que, embora as componentes do vetor tangente dependam da coordenatização φ, tá certo? Se eu mudar o φ, muda esse cara aqui. O x muda para y, né? Sei lá. Né? Embora as componentes do vetor tangente dependam da coordenatização φ, o objeto original não depende. Olha só, f é uma função da variedade nos reais. Ninguém falou em coordenatização. Alfa é uma curva sobre a variedade. Ninguém falou em coordenatização. F de alfa de t, portanto, é uma função do intervalo 0 a 1 nos reais. Eu posso calcular a derivada dessa função. Ninguém falou em coordenatização. Então, o objeto original não depende das coordenadas, da coordenatização φ que a gente coloca ali. Ele funciona para um cara, para outro, assim por diante. Para uma coordenatização, ou para outra, ou para outra. Como resultado, né, esse objeto tem significado intrínseco, ou seja, ele não é dependente de sistema de coordenadas.
toda vez que a gente encontra uma coisa de significado intrínseco, a gente fica feliz. Certo? Felicidade, por favor. Porque a gente sabe que a gente pode usar o sistema de coordenadas que a gente quiser para simplificar a nossa conta. Certo? E a gente tem mais segurança sobre o significado geométrico desse objeto. Bom, tudo isso, né, é para introduzir o conceito de vetor tangente, e a partir do conceito de vetor tangente, né, você pode definir um espaço vetorial, que é o espaço dos vetores tangentes, né, definidos dessa maneira que está aqui, no ponto P. Tudo isso nós fizemos num determinado ponto P, que é o alfa de T0. Né? Então, o conjunto de todos esses objetos forma um espaço vetorial. É fácil ver que a gente pode somar, definir uma soma deles, né? Só definir a soma dos componentes. Né? x1 mais x2 é igual a x1i mais x2i dele. Posso definir multiplicação por escalar, essas coisas que são espaço vetorial. Né? E esse espaço vetorial é chamado espaço tangente à variedade no ponto P. Certo? Em outro ponto P nós vamos ter a mesma construção. Né? Então vai ter o espaço tangente à variedade no ponto P, vai ter o espaço tangente à variedade no ponto P' e outros pontos que você tiver, P2', P3', assim por diante. Né? Legal. Então, vamos definir um outro espaço a partir daqui, que eu vou chamar de fibrado tangente, que eu defini assim, certo? Que ele é uma união para todos os pontos P da variedade, certo? Desses espaços tangentes que eu acabei de definir, certo? Então, quem é um elemento desse TM aí, desse fibrado tangente? É um vetor. Mas é um vetor pertencente a um dado TPM. Né? Ele é um vetor, mas tem uma informação a mais que eu tenho que dar, né, em relação a esse vetor. Eu tenho que dizer em que ponto esse vetor está definido. Porque todo o procedimento de definição de um vetor foi feito num ponto. Em outro ponto, você define outro vetor. E você não sabe somar vetores de um ponto com vetores em outro ponto. Você não sabe fazer isso. Isso não foi definido. Essa operação que está aqui é definida para dois vetores que se refiram, sejam definidos no mesmo ponto. Então, se você tiver um vetor pertencente a TPM e um vetor pertencente a TP'M, você não sabe somar esses dois vetores. Isso não tem sentido geométrico. Eles não são o vetor tangente a alguma curva, vamos dizer assim. Você não sabe fazer isso. Não tem nem como imaginar. Vocês têm como imaginar? Não. Eu não consigo imaginar. Mas o fato de eu não conseguir imaginar não significa que não possa ser imaginado. Né? Então, por isso eu tenho que perguntar. Né? Enfim, isso aqui, portanto, se cada um deles, cada um dos TPM é um espaço vetorial, a união deles todos não é um espaço vetorial. Está claro? Não é um espaço vetorial. Então, um cara desse TPM que está aí, né, ele é um vetor que carrega, além disso, a informação sobre qual ponto ele foi definido, né, ele foi utilizado. Tá certo? Então, vamos chamar assim, né?
vamos supor, por exemplo, que a gente está num certo ponto P, né, pertencente à variedade, né, nesse ponto P eu tenho, cada ponto P está dentro de um certo aberto. Cada aberto possui um φ daqueles, uma coordenatização que leva para os reais, que dá coordenadas para o cara. Né? Então, cada ponto P tem um φ de P, né, que é igual a um certo, né, x1 de P, xmi de P. Né? Um vetor aí de Rn, mi não, n. Né? Tá certo? Então, você tendo essa coordenatização, você pode pegar um cara, né, pertencente a esse fibrado tangente, né? Veja que eu não justifiquei por que fibrado, nem nada. Estou simplesmente definindo isso aqui como fibrado tangente. Né? Esse UP, né, ele pode ter coordenadas, né, implicitamente dadas pelo próprio φ, né, que são as seguintes. São os xmi de P, que caracterizam um ponto P. Mas só isso não basta para especificar esse 1 de P. Né? Porque a natureza dele é a de um vetor. Tá certo? Vamos de volta. Quem é um elemento desse cara, esse TM, esse fibrado tangente? É um vetor. Não, por quê? Porque esse conjunto é a união de todos os espaços tangentes, em todos os pontos. O que tem dentro de cada um desses espaços tangentes? Vetores. Né? Então, se você pegar um elemento desse cara, é um vetor. Agora, esse vetor pertence ao TPM, ou ao TP'M, ou ao TP2', isso não interessa. Mas é um vetor. Né? Como um bom vetor, para ele ser especificado, é preciso que você dê as componentes dele. Esse xmi. Tá certo? Vamos chamar essas componentes de VI. Né? As componentes, elas dependem da coordenatização φ também, né, que a gente utiliza. Se eu mudar de coordenatização, ou seja, se eu pegar essa ponta que está aqui, ao invés de fazer ela com φ-1, eu fizer com φ-1, φ, né? Aqui no lugar de x alfa mi, eu vou ter y alfa mi, né? Que são as coordenadas do ponto P pela coordenatização psi. Né? Então você vê que você vai ter componentes diferentes aqui no final. As componentes mudam. Só que esse dmi, que é d dxmi, também vai mudar para d dy, onde y são as coordenadas segundo a outra coordenatização. Então uma mudança acaba compensando a outra para que você tenha um objeto com significado intrínseco, independente de coordenatização. Né? Mas eu quero só dizer o seguinte, se você considerar só essas componentes isoladamente, elas dependem do sistema de coordenadas que você está utilizando. Esses VMIs. Então, quando eu digo que esse objeto desse conjunto, né, a esse objeto você pode fornecer esse conjunto de coordenadas, xmi de P e vmi de P, através da coordenatização da variedade sobre a qual eu comecei a falar dessa brincadeira toda. Né? Então, isso que está aqui, né, mais um detalhezinho vai me definir este objeto que está aqui como uma variedade diferenciada. O detalhezinho é que toda e qualquer variedade diferenciável precisa de abertos. Né? A coordenatização é uma coisa local, dependente do aberto em particular. Né? Então, se tem uma coisa simples de eu definir, são esses abertos. Esses abertos eu defino assim, TI igual a união a todo P pertencente.
seguinte, é o I TP. Eu falo da união dos espaços tangentes para pontos pertencentes a um dos abertos da variedade. Nesse aberto, o I, eu tenho a coordenatização φi, vamos supor. Tá certo? O conjunto de todos esses caras aqui, obviamente, cobre o TM. Se você unir todos aqueles caras, você obtém esse cara aqui. Tá certo? E, com pouca reflexão, é possível mostrar que isso daqui é uma coordenatização desse conjunto, desse espaço topológico, né? E as funções de transição, ou seja, nos lugares onde eu tiver duas coordenatizações, o φi menos 1, φj, né? O φj é composto com φi menos 1, e o φi composto com φj menos 1 vão ser funções suaves, né? Do mesmo jeito. Isso significa que esse Tm é uma variedade diferenciada. Certo? Então, olha só, a gente está num loop aqui, num negócio meio enrolado, né? A gente começou com um M, que é uma variedade diferenciada, né? Eu não defini o que é variedade diferenciada, mas a essa altura vamos supor que é tarde demais, né? Dessa variedade diferenciável, eu defini um outro objeto que eu chamei de espaço tangente. Desse objeto que eu chamei de espaço tangente, eu defini um terceiro objeto que eu chamei de fibrado tangente. E agora eu estou dando argumentos para que vocês meditem e cheguem à conclusão de que o tal fibrado tangente é uma variedade diferenciada. Tá certo? Legal. Se isso daqui, né, era um homeomorfismo, lá no caso da variedade, né, da variedade M, é possível mostrar também que isso também vai ser um homeomorfismo no caso do fibrado tangente. Quer dizer, se você seguir devagarinho, você consegue mostrar facilmente que o TM é uma variedade diferenciada, né? Além disso, eu posso definir um outro ingrediente dentro desse objeto, que é um mapa que vai me pegar esse U de P e me selecionar o próprio ponto P, tá certo? Em cima do qual eu estou fazendo toda a bagunça. Tá certo? Esse mapa é chamado de projeção. Tá certo? Então, no final da história, né, o que eu chamei de TM, né, fibrado tangente, né, eu posso qualificar, né, pelo conjunto em si, por manter o nome TM, né, só ver a anotação aqui. Pela projeção, tá certo? E pela variedade de base da qual eu parti, tá certo? Com esses três ingredientes aí, eu consigo montar o meu fibrado tangente, esse objeto que está aí, essa nova variedade diferenciada, tá certo? Tem mais um elemento, né, que a gente pode observar aqui, que é o conceito de seção. O conceito de seção também é fácil da gente obter aqui. Vamos imaginar que eu pego um vetor em cada espaço tangente, né, que compuser o TM. Então, por exemplo, no TPM eu escolho um vetor.
No TP'M, eu escolho outro vetor. Tem, em princípio, nada a ver com a escolha anterior. No TP2'M, eu escolho outro vetor e assim por diante. Então, essa escolha global que eu faço, né, sobre o meu fibrado tangente, né, eu chamo de seção. Tá certo? Então, eu vou dizer que é um S de P, né, que é uma certa função que depende de P e V de P. Né? Quer dizer, no ponto P, eu vou lá no espaço tangente, correspondente àquele ponto P, escolho o vetor V de P, lá naquele caso. Né? Então, isso aí me dá um vetor que eu estou chamando de S de P. Certo? Então, esse exemplo, né, ainda falta mais uma coisinha para eu fechar esse comentário. Né? Como todo bom espaço vetorial, né, um espaço vetorial tem uma base. Né? Eu posso mudar de base um espaço vetorial. Né? As mudanças de base nesses espaços vetoriais, elas são sujeitas apenas a uma condição. Uma pergunta, essas seção essencialmente homóloga, homeomorfa, não sei o que, é a variedade. Não. Isso está muito mais perto do conceito de campo vetorial. A seção. Porque a seção é uma escolha de um vetor, né, sim, mas de um elemento do espaço tangente para cada ponto P da sua variedade. Sim, digo que como para cada ponto P você tem um elemento, esse P, dá a impressão de que tem um ida e volta, uma espécie de... Ou seja, quando você escolhe uma seção na fibra, isso me parece análogo à própria variedade. Em muitos casos. Não vejo porquê. Então, fala mais um pouco aqui, vamos ver se a gente consegue se entender. Por que você acha que está análogo à variedade? Eu acho que a imagem vai dar um pedaço do fibrado. Porque para o mesmo ponto você poderia ter, tipo assim, você poderia ter vários UDPs cuja projeção desse P. Então a seção ela não vai dar o fibrado todo, ela vai dar um pedaço. Tá bom. Não, imaginei imaginei que poderia ser... A maneira mais simples da gente... inversível, esse mapa de uma maneira em geral. Esse mapa não é necessariamente inversível. Né? Quer dizer, peraí, a seção que você está dizendo, a seção é pegar um ponto P e te dar um vetor. Você está dizendo, pegar um vetor e me dar um ponto P. Né? Você pode definir uma projeção. Sim, se você, com a projeção, com o auxílio da projeção, precisamente, né, você pode voltar. Você pode voltar para a variedade. Agora entendi seu comentário. Tá. E como levantar a variedade? Quando você levantar, você dá uma distorcida, né? Nessa levantada. Mas o problema, o que eu não tinha visto, é porque a natureza dos objetos que você está levantando, né, vamos dizer assim, é totalmente diferente da variedade em si. A variedade é o conjunto das bananas, e aqui você tem um espaço vetorial. Né? Mas é interessante porque talvez te dá uma outra maneira de representar essas bananas. Não é essa linha que a gente vai seguir. Não, tudo bem. Bom, a gente pode mudar de coordenadas, né? Por exemplo. E quando a gente muda de coordenadas, é fácil a gente demonstrar, seguindo esse quadro aqui que eu já apaguei, voltem a ele depois em casa e tal, e vocês vão conseguir demonstrar que em outro sistema de coordenadas, né, as componentes do mesmo vetor, o mesmo vetor vai ter outras componentes, e essas componentes vão se relacionar com as componentes antigas, né, desse jeito. Olha aqui a soma sobre Ni, tá certo? Ni está repetido, então tem um somatório sobre Ni ali. Né?
Então, isso aqui é uma matriz que a gente conhece bem, isso aqui é o jacobiano, né? Matriz jacobiana. Então, você está mudando de coordenadas, essa matriz aparece, né? E faz as mudanças de variáveis aparecerem, né? A condição básica para que isso daqui né, seja bem definido é que você tenha a ida e tenha a volta, ou seja, que você tenha homeomorfismos, que as coordenatizações sejam homeomorfismos entre a variedade e o Rn. Né? Então, se tem ida e tem volta, significa que aquele cara ali é inversível, ou seja, existe a matriz jacobiana inversa, dx, dx'. Né? Portanto, esse objeto que está aqui, o único requisito que a gente tem para ele é que ele pertença ao chamado GL de Rn, né? Grupo geral de transformações lineares n-dimensionais. Tá certo? Isso aqui implica que a gente tem determinantes diferentes de zero também. A gente está definindo esse grupo dessa maneira, determinante diferente de zero. Né? Portanto, se você quiser sair de uma descrição daquele espaço tangente no ponto P para outra descrição do mesmo espaço tangente no ponto P com base em outra base, né? É um espaço vetorial, então pode ter várias bases. Né? Se você quiser usar outra base, o elemento que vai te fazer a transição entre uma base e a outra é um GL de Rn. Tá certo? Isso aqui, né, é chamado grupos de estrutura. Quando você passa de um sistema de coordenadas para outro, automaticamente os seus vetores, que estão lá nos espaços tangentes, mudam de componentes de acordo com transformações de GL e de Rn. Tá certo? Isso significa o seguinte, que se você tiver o espaço tangente num certo ponto P, visto sob o ponto de vista da coordenatização do aberto 1, e passar para o espaço tangente no mesmo ponto P, só que visto do ponto de vista de um outro aberto V, o mesmo objeto que está lá vai ter que trocar de componentes. E vai ter que trocar de componentes seguindo essa regra que está aqui. Ou seja, pela atuação de um elemento do grupo GL de Rn. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é definir um objeto que a gente chamou de fibrado tangente e explicitando nesse objeto diversas características que depois nós vamos definir devagarinho, com clareza, certo? E a gente vai ver a função de cada uma dessas coisas. Né? Então, grupo de estrutura, seção, projeção, o fato de que o Tn é uma variedade diferenciada, todos esses são fatos que a gente vai tomar em maior ou menor escala como sendo necessários para a definição do que a gente chama de um feixe fibrado, ou fibrado. Tá certo? Ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Um comentário interessante, né, que acho que é na linha que o Marcelo falou, é que se eu compuser, né, a projeção com a seção, né, eu obtenho a identidade da identidade, né? I de M significa uma aplicação que pega um ponto P e leva no mesmo ponto P. Tá certo? É a identidade da variedade M. Né? Então, isso daí, toda e qualquer seção sobre um fibrado, que a ser definido, coisas a serem definidas, né? Toda e qualquer seção sobre um fibrado vai satisfazer necessariamente essa condição. Tem que satisfazer essa condição. Cada TPM desses, né, pode ser identificado, né,
com a imagem inversa, tá certo? Está todo mundo familiar com o conceito de imagem inversa? Isso não significa que o π tem inversa como aplicação, tá certo? Significa essa notação, π é menos 1 de P, né? Você vê, é fácil a gente distinguir só olhando o outro lado da equação. Do outro lado da equação eu tenho o quê? Um conjunto, tá certo? Então, o outro lado da equação não é um resultado único, né? Bem definido, é um conjunto, é um monte de coisa. Então, isso aqui, π menos 1 de P, se refere a um conjunto. Que conjunto é esse? É o conjunto das coisas que, se eu aplicar π nelas, eu termino em P. Tá certo? Do ponto P. Né? Então, se eu pegar o ponto P e aplicar π menos 1, o que eu vou obter? Eu vou obter todos os vetores possíveis no ponto P. Qualquer vetor que eu tiver no ponto P, que eu aplicar o π, eu não vou obter o P? Não foi essa a definição da projeção? Isso é meio que uma forma alternativa de se definir a projeção. Pois é. Portanto, se eu colecionar todos os caras tais que, quando eu aplicar π, eu obtenho o ponto P, eu obtenho um conjunto que é exatamente o espaço tangente no ponto P. Tá certo? Esse espaço tangente no ponto P é o que a gente chama de fibra. Certo? E agora a gente tem uma visão, né, dessa situação, desse negócio que eu chamei de TM, tá certo? Que é assim, ó, em cada ponto, por exemplo, aqui o ponto P, aqui o ponto P', aqui o ponto P duas linhas, né, eu tenho um espaço vetorial inteiro associado com esse ponto. Aqui, 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 assim por diante. O π, né, o que ele faz? O π, ele me carrega esse ponto que está aqui no ponto da variedade de base. Tá certo? Uma seção, né, é um cara assim, né, o tal do S. Né? Aqui a ação do π, a ação do π. E esse conjunto inteiro, né, variedade mais cabelinho saindo dela, né, é uma variedade diferenciável, tá certo? Conforme eu chamei a atenção ali. Então a gente montou a partir de uma variedade diferenciável arbitrária, tá certo? Um novo objeto, que eu chamei de fibrado tangente, com todas essas características que estão aí. Quando eu tiver, né, num certo P bar, né, que pertence tanto a um aberto da variedade quanto a outro, né, aqui no P bar eu vou ter o espaço tangente, né, em cima do P bar, né. Segundo essa coordenatização, o vetor do espaço tangente é esse cara aqui. Segundo a outra coordenatização, o vetor do espaço tangente é um outro cara que está lá, tá certo? Entre um e outro, né, existe um elemento de um grupo GL de Rn que leva um elemento ao outro. Tá certo? Então, se eu vier, por exemplo, dando coordenadas para elementos desse cara, segundo a lei que está aqui em U, quando eu chegar aqui, eu vou ter que trocar essas coordenadas. Então, eu vou trocar essa fibra, esse cara que está aqui, por um outro cara torcido em relação a esse, onde esse cara vai corresponder a esse, o outro cara vai corresponder ao outro, e assim por diante. Então, o que eu estou fazendo quando eu venho mudando de coordenatização é trançar uma fibra dessas com outra fibra, no fundo.
A função do grupo de estrutura, né, nesse caso, no espaço tangente, né, é dar compatibilidade entre as coordenatizações dos dois caras. Mas eu poderia dizer, se eu tivesse, do ponto de vista de construir, né, a estrutura do fibrado, que eu estava costurando, né, uma fibra na outra fibra, segundo uma determinada regra. A regra é essa que está aqui. Um vetor novo se corresponde ao vetor antigo, segundo essa regra que está aqui. Tá certo? Uma figura fácil fica rapidamente uma figura difícil, né? Agora eu olhando para ela, eu nem reconheço. Nem acho que fui eu que escrevi aqui. Fazer o quê? Bom, esse exemplo aí, né, ele carrega, portanto, todos os ingredientes, né, do que a gente define usualmente por fibrado. Né? A gente conhece por fibrado. Então vocês estão apresentados a um fibrado. Isso aí é um fibrado. Tá certo? Aliás, é um fibrado muito importante, né? Para várias aplicações dentro da física. Fibrado tangente. Né? Agora, o que a gente vai fazer, agora, nessa aula ainda, né, é começar a estudar os fibrados de uma maneira mais geral do que isso. Né? De uma maneira mais, vamos dizer assim, axiomática. Né? E como vocês já viram um exemplo de fibrado, né, vocês vão poder ter algum lugar onde segurar. Né? Sabe aquele negócio do carro, da puta merda? Né? Tem um lugar. Ela vai fazer uma curva estranha aqui. Aqui eu chamo puta merda. Chama puta merda. Imagina por quê, né? Então, o fibrado tangente é o nosso puta merda. Né? Qualquer coisa a gente volta nele e fala, não, tá aqui, tá tudo razoável. Então, legal. A gente vai começar definindo o que a gente chama de um feixe, certo? Feixe. Feixe em inglês, né, é bundle. Né? Então, por um feixe, né, nós vamos definir, né, como uma terna, ou um terno, né, por um trio, né, um trio de objetos, que eu vou chamar assim, E, I, N. Certo? E e N, né, em princípio, são espaços topológicos. O requerimento mínimo que a gente pode fazer sobre eles é esse, que seja um espaço topológico. Mas, na verdade, praticamente todos os exemplos, né, que a gente vai abordar com mais intensidade mesmo na física, vão requerer que esses dois caras sejam variedades diferenciadas. Certo? Então vamos colocar aqui espaços topológicos. O N não precisa necessariamente ser variedade. Não. Mas a gente vai se restringir, às vezes, né, a variedades diferenciadas. Certo? Esse π, né, é um mapa sempre, né, é um mapa de E em N, tá certo? Que é o que a gente chama de projeção. Né? Ele é sobrejetivo. Todo mundo lembra o que é sobrejetivo, certo? Quem não lembra, levanta o braço rápido. Então tá bom. Então não vou definir. Ele é sobrejetivo, né? E é o que a gente chama de projeção. Certo? E a imagem inversa desse cara,
π menos 1 de P, né, é o que nós vamos chamar de fibra sobre P. Até aí morreu o Neves, né? Porque tem duas variedades, tem um mapa, uma variedade na outra, e daí? Né? Tá certo? Um mapa sobrejetivo, uma variedade na outra. Né? A brincadeira fica um pouquinho melhor, né, quando esse objeto, essa coisa que eu chamei de fibra, torna-se a mesma coisa para todos os pontos P da variedade. Tá? C, né? Tá certo? C. π menos 1 de P é isomorfo, né, a um certo espaço topológico F ou a uma certa variedade F, né, para todo P pertencente a M, tá certo? Então, essa trinca que está aqui é chamada de um feixe fibrado ou fibrado. Então, olha só, eu tenho a minha projeção, né? Qual é a situação aqui, né? Eu tenho a variedade M, né, a variedade de base, né, e eu tenho meu espaço total, né, e eu eventualmente eu pego o conjunto de caras, né, que são projetados nesse ponto que está aqui, e o conjunto de caras que é projetado nesse ponto que está aqui, e o conjunto de caras que é projetado nesse ponto aqui, e eles podem ter até dimensões diferentes, se bobear. Se isso acontecer, isso aqui não é um feixe fibrado. Quer dizer, isso aqui não é isomorfo a isso, não é isomorfo a isso. Tá? Para que a gente tenha um feixe fibrado, ou um fibrado, é preciso que todas as projeções, todas as imagens inversas de projeções, sejam isomorfos ao mesmo espaço topológico ou a mesma variedade. Quem é F? F é uma novidade. F está sendo definido ali. Né? F é a definição da imagem inversa? F é um espaço topológico ou variedade diferenciada. Com a mesma topologia de L, no caso, o subespaço de L. Não. Não é a mesma topologia? Não. Bom, certamente você poderia tentar colocar uma topologia induzida, né? Pelo menos ali. Para mim, mas não precisa ser necessariamente topologia. Não. Espaço topológico, mas o fundamental aí, ser espaço topológico a gente sabe que é bobagem, né? Porque praticamente eu posso transformar qualquer coisa em espaço topológico. O fundamental aí é que seja o mesmo F. Se em P, o π-1 de P é isomorfo a F, em P', o π-1 de P' também é isomorfo ao mesmo F. Tá certo? O fundamental é isso. É que seja o mesmo espaço. Tá? Então, aqui nessas definições fica um pouquinho mais claro, né? Assim, o porquê desses nomes, né? De feixe fibrado, né? Então, se você tem um feixe, né? Você imagina que você tem um espaço maior pousado pousado em cima de um espaço, vamos dizer, menor, né? Você eventualmente possa identificar em que lugar cada uma das coisas do espaço maior está pousada no espaço menor. Né? Então, estão todas essas coisas empilhadas ali. Né? Agora, se a fibra é sempre a mesma coisa, né? Aí você chama isso de um feixe
estudos matemáticos aí. Né? Se a figura fosse sempre isomorfa, a mesma coisa. Né? Legal. Bom, eu vou subentender também outras coisas, né, que também precisariam ser impostas. Né? Por exemplo, se o E e o M forem variedades diferenciáveis, esse π, essa projeção, a gente vai tomar como sendo um mapa suave, né? Diferenciável de classe C infinito. Né? Poderia ser suave, poderia não ser. Isso aí a gente que impõe isso. Né? Mas isso é um pressuposto. Não recebe nenhum nome extra, não? Quando isso acontece? Não. Porque praticamente sempre acontece. Quando você propõe o π, né, você faz isso. Por exemplo, no fibrado tangente, né, você pode verificar que ele é suave, mapa suave. Tá. Outra coisa também que é um abuso de linguagem bem comum, né, é chamar só o espaço E, né, de fibrado, sozinho. Né? A notação que a gente vai adotar aqui é chamar de fibrado essa trinca, E-I-N, tá certo? Tem o espaço, tem a projeção e tem a variedade de base. Eu preciso dessas três coisas para caracterizar um fibrado. Mas muitas e muitas vezes você chama só o espaço já de fibrado. Por exemplo, a gente fez isso no fibrado tangente. Chamei de TM já o fibrado tangente. Tá certo? É isso que eu ia perguntar agora. Eu te conheço, então eu já sei que quero me meter em merda. Então vamos lá. Então você pode, por exemplo, dar um nome, né, para essa trinca aqui, por exemplo, você chama de Xi. Né? Você pode chamar de Xi é o fibrado. Tá certo? Você vê que faz sentido, né? Quer dizer, é fundamental você dizer como é que você vai do espaço global, do espaço todo, para a variedade de base. Como é que você faz isso? Definindo um π, definindo uma projeção. Você tem que definir isso. Né? Também, outra coisa que é essencial é saber para onde você vai, qual é a variedade de base, né? Aonde que você cai quando você é projetado pelo π. Né? Então, se você dá só o espaço, é pouco. Para você caracterizar o fibrado, você tem que dar o espaço, a projeção e a variedade de base. Aí que você tem essa estrutura que a gente está tentando colocar para fora aqui. Né? Então, legal. O próximo conceito, né, genérico também, vai ser o conceito de seção. Né? Seção vai ser um mapa, sempre um mapa de M em E, né? Tá certo? Então você vê que nesse sentido ele está ao contrário do π, né? Tá certo? É um mapa de M em E. Ou seja, dado um ponto dessa variedade, você vai pegar um cara do E. Outro ponto, outro cara do E. Outro ponto, outro cara do E. Assim por diante. Né? E a imagem de um ponto qualquer vai ter que pertencer, né, à fibra que é menos 1 de P. Né? Quer dizer, se eu pegar o π bola S, isso vai ter que ser a identidade do M. Certo? Você vê coisas que não são seções. Né? Por exemplo, vamos pegar no nosso exemplo do nosso fibrado tangente. Né? Vamos supor, você tem aqui um ponto P, né? E você poderia pegar aqui um cara que é S de P, certo? Se você aplicar a projeção nesse cara,
você vai terminar aqui, em P'. Então, π composto com S de P é igual a P', que é diferente de P. Portanto, isso não é identidade. Tá certo? O que você chama de uma seção é uma escolha que a cada ponto P, tá certo? Pega um cara da fibra sobre P. Então a seção necessariamente vai pegar um cara daqui. Ele não vai poder pegar um cara daqui e pegar um cara daqui. Isso não é uma seção. Nem um cara daqui, né? Tá certo? Então essa condição, assim, à primeira vista, a primeira vez que a gente olha, fica parecendo uma condição trivial. Né? Ela não é trivial, ela restringe bastante o que é uma seção. Né? Ela diz, olha, seção é só escolhas tais que, quando eu projetar, eu volto de novo para o ponto ao que eu elevei. Tá certo? Se essa condição não for cumprida, isso não é uma seção. Tá? Bom, embora a projeção inverta a seção, né, o contrário não dá para ser dito. Tá certo? Não tem muito sentido. Né? Por exemplo, se você pegar o que dá S, bola π aplicado num certo E. Né? O π, a projeção é aplicada em elementos do E. Né? Esse Ezinho, vou supor que é um cara do E. Né? Então, π aplicado no E é um certo P, que é o ponto P sobre o qual, na fibra sobre o qual está o E. Né? E o S de P é um certo E'. Não sei quem. Né? Depende de qual seção que eu estou considerando. Né? Então, o S bola π de E é um E'. Portanto, isso daqui é diferente da identidade de E, né? Aplicada sobre E. Né? Então, a seção e a projeção não são um a inversa do outro. Para ser inversa, você tem que ter os dois sentidos, as duas coisas. Beleza. Vamos definir também o conceito de subfibrado. Né?